venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder Deus Emmanuel.
A paz do Senhor, amados. Glória a Deus, amém? O culto hoje vai ser abençoado, em nome de Jesus. Mata a saudade da tua igreja, que nós vamos ter que ficar 2 finais de semana sem culto presencial. Até cogitou-se de cancelar esse culto, mas eu falei assim, não, vamos fazer, né? Porque nós vamos ficar aí 2 finais de semana sem poder estar vindo à igreja. Então, aproveite ao máximo, desfrute da presença de Deus, desfrute do louvor, da adoração, que sejam momentos preciosos, né? Momentos intensos na presença do Senhor, amém? Fique em pé em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te render graças, louvor e exaltar teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que nada saiu do teu controle, Deus, é nisso que nós confiamos, é isso que mantém a nossa fé inabalável, Deus, porque tudo está escrito nos teus livros, tudo está determinado e tudo está sendo orquestrado pelo Senhor. Por isso, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para sempre. Nós cremos, Deus, que as nossas vidas estão ocultas no Senhor. Queremos entregar esse culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Queremos pedir, Deus, passeia neste lugar, nos envolva com a tua graça, nos envolva com a tua glória. E o motivo de estarmos aqui é para lhe render graças, louvor e adoração, Pai. Independente das circunstâncias, independente dos vendavais que nos rodeiam, Pai, nós queremos erguer as nossas mãos aos céus e dizer: exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. A nossa adoração, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor não se resume nas coisas que acontecem nessa terra, não, Pai. Nós temos uma dívida impagável para com o Senhor, Deus. E enquanto houver fôlego de vida, enquanto estivermos respirando, nós exaltaremos e glorificaremos o teu santo nome. Exaltado seja pelos séculos dos séculos. Faça-se presente neste culto hoje, Pai. Manifesta a tua glória em nosso meio, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nesse primeiro momento do louvor, sei que muitos de nós temos estado abatidos, com a nossa alma aflita, mas que nessa noite o Senhor possa dar o alívio necessário que nós precisamos para continuar. Até o salmista, em Salmos 42, diz: na sua aflição de alma ele clamou ao Senhor, ergueu sua voz e clamou ao Senhor. Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, Ele é o nosso Salvador. Feche os teus olhos e toma essa palavra para o teu coração. Bata assim no seu peito e diga: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Confie em Deus, espere em Deus. Eu ainda o louvarei, Rei meu e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Diga isso para tua alma. Me chama pra perto,
Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Diga isso, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, larga tudo, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar,
Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida. Ele não se esqueceu de ti, não. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Aquieta nossa alma, Senhor. Tira todo o peso, toda dor, toda tristeza, toda preocupação. Traz um ânimo novo, Jesus. Traz um ânimo novo. Que tenhamos a certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome dele. Continue adorando esse Deus maravilhoso, onde ele já está começando a tocar, impactar o seu coração nessa noite. Comece a dizer: Senhor, entra, 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 faz morada no meu coração. Comece a transbordar sua presença sobre mim, papai. Comece a declarar palavras de amor, o quanto você quer abraçá-lo. Esse Deus tão maravilhoso. Vem, Senhor, vem nos tocar, Pai. Espírito Santo, continua, meu Pai, derramando a sua presença. Vem, vem, Pai. Oh, Jesus. E no silêncio foi que eu te ouvi falar, e no deserto fui alimentado por ti, e no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se fez novo e bom. Apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo, bem-vindo. Tu és o maior desejo, tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu vem. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração. Declare isso: no meu coração. Então vem, e então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração.
santo é o teu nome, Jesus. E no silêncio foi que eu te ouvi falar, e no deserto fui alimentado por ti, e no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se fez novo e bom, e apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo, bem-vindo. Tu és o maior desejo, tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu és. Então vem! E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu. Então vem cá, e então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E até o Pardal encontrou casa pra morar. Eu te encontrei, meu amado. Até o Pardal encontrou casa pra morar. Eu te encontrei. E até o Pardal encontrou casa. Eu te encontrei. Mais uma vez. E até eu te encontrei, meu amado. E até o Pardal encontrou casa pra morar. Eu te encontrei, meu amado. Até o Pardal encontrou casa pra morar. Eu te encontrei. Então vem, e então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração. Eu quero ouvir só a igreja, então vem cá, vem, vem, vem. E então vem cá e faz. Isso, declare, declare do meu. E então vem cá. Até o Pardal. E até nosso refúgio e fortaleza, nosso amado. E vai mais forte, vai declarando, vai. E até o Pardal. E vai declarando, vai. Eu te encontrei, eu te encontrei. E o Pardal encontrou casa pra morar. Vem,
E vem, vem, então vem morar, vem, vem, vem. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E então vem cá, faz morada, entra no meu coração. Glória a Deus. Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. Toma o nosso coração, toma o nosso ser. Tudo é para Ti, Jesus. O único motivo de estarmos aqui nesta noite, Pai, é pela Tua presença. Ansiamos, Deus, pela Tua presença. Derrama, Senhor Deus, o Teu poder nesta noite sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Adore o Senhor. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome Infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está, Teu nome imutável é. Nós te adoramos, oh
Senhor dos senhores, o Deus poderoso, Deus que jamais falhou, o Deus, não há Deus maior que o Senhor, Pai. Oh, vem com tua presença como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso, como um trovão, vai declarando, como um trovão, impetuoso, poderoso, poderoso, vem, vem, Senhor, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, grandioso, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, grandioso, vitorioso, vitorioso é, na tempestade está teu nome infalível é, nos reinos em vão, teu nome teu nome imutável oh, vem Jesus, vem Jesus, Nós te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. vitorioso és, na tempestade está teu nome Infalível é os reinos vêm e vão, teu nome imutável, Santo, Santo, maravilhoso, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Oh, rasga os céus e desce. Derrama a tua chuva sobre nós. Derrama a tua chuva de unção. Derrama a tua chuva. Oh, rasga os céus e desce. Vem, vem. Céus e terra se encontram nessa noite, adorando, adorando o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei dos reis. Em sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Oh, Ele é santo, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o teu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Declarei essa palavra em nome de Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Aleluia. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Quem está muito feliz diz aleluia. Abra sua Bíblia aí, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, até as crianças sabem, João 3,16. Eita glória! Acharam? Eu queria aproveitar a oportunidade, o pastor Léo pediu para fazer isso, pedir desculpa para vocês, por causa que os telões estão desligados, porque a pessoa que colocou esse forro aqui, que trabalhou aqui nesse forro, deve ter mexido em alguma coisa dos fios, e é por isso que nós não tivemos as letras hoje. A igreja nos perdoe por isso, amém? Posso ler? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, um dos caráteres de Deus, algo que está conectado com o caráter de Deus, é essa palavra que eu li aqui. Deus deu. Então essa palavra dar, ela está conectada com o caráter de Deus. E na nossa caminhada aqui nessa terra, nós temos que permitir que o Espírito Santo molde, trabalhe no nosso caráter. Amém? Esse é o sentido do Evangelho. O apóstolo Paulo fala algo muito tremendo. Ele diz que todos os dias ele se convertia, ou seja, todos os dias tinha alguma coisa nova, havia uma mudança, uma transformação dentro dele. Quantos aqui estão sendo transformados pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo? Diz amém. Então essa palavra dar, como ela está conectada com o caráter de Deus, ela também tem que estar conectada com o seu caráter, com o meu caráter. Posso ouvir um amém? Agora, esse texto aqui, ele é muito conhecido, como eu falei, e ele é profundo demais, porque ele está dizendo que Deus nos amou a tal ponto, de uma maneira tão intensa e tão tremenda, que ele deu tudo que ele tinha. Repita essa palavra, diz: Deus deu tudo que ele tinha. Deus tinha o universo na palma das suas mãos. Deus é o dono do ouro, dono da prata. Deus é o dono de todas as coisas que existem em cada canto desse planeta. Mas quando Ele dá o seu Filho unigênito, Ele dá o maior tesouro, Ele dá aquilo que há de mais precioso para Ele. Quantos aqui são pais? Levanta a mão assim. Seja sincero, fala dentro de você isso. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu vou te dar uma Ferrari, olha, eu vou te dar $1 bilhão, mas eu quero o seu filho em troca, você daria o teu filho? Não. Eu tenho certeza que não. Não existe dinheiro no mundo, não existe nada nesse planeta que é mais precioso, que é mais valoroso do que os nossos filhos. Eu posso ouvir um amém dos pais aqui? E quem não é pai aqui também entende o que eu estou querendo dizer. Então Deus deu Jesus e nos amou de tal maneira, de uma forma tão intensa,
que deu aquilo que era de mais precioso. Poderia ter enviado um querubim, poderia ter enviado um serafim, poderia ter enviado um anjo, não, mas ele deu o seu filho, o seu maior tesouro. E como esse caráter, essa palavra dar está conectada com o caráter de Deus, e eu quero me parecer com Jesus, porque Jesus também deu a vida por nós, eu também tenho que aprender a viver dessa forma, eu também tenho que aprender a viver dessa maneira. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a mão assim. Coisa linda que é isso. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, quero que você responda para você mesmo. Quantos aqui já entregaram as suas finanças para Jesus? Quantos aqui realmente entendem a dimensão e a grandiosidade de ser um dizimista na casa do Senhor? Seja sincero. Nós nos deparamos com uma geração, irmãos, desde quando me converti, há 25 anos atrás, eu me deparo com uma geração que ela tenta encontrar textos bíblicos para sair fora dessa responsabilidade, porque a palavra de Deus, ela é uma responsabilidade para a minha vida e para a tua vida. Então eu vejo pessoas, pastores, que estão cegos, eu vejo irmãos dizendo assim, pastor, mas não tem base para falar de dízimo no Novo Testamento, sabe por quê? Porque não está na lei, Moisés não escreveu isso na lei. Ei, deixa eu dar uma notícia para você aqui, presta bem atenção nisso, o dízimo é antes da lei. Ninguém fala amém, posso ouvir um amém? O dízimo, eu repeti para você, é antes da lei, não existia lei. Quando a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, para Melquisedeque, e diz a Bíblia que Abraão foi riquíssimo. Jacó deu o dízimo e não existia lei ainda. Então o dízimo é antes da lei, depois da lei, e na graça o dízimo é muito maior ainda. Porque se nós queremos voltar no tempo e ser aquela igreja primitiva de Atos 2 ali, do início de Atos, eles vendiam suas propriedades e traziam parte, depositavam aos pés dos apóstolos. Então é melhor nós ficarmos nos 10% mesmo, amém? Que nós não temos essa fé ainda. Está entendendo o que eu quero dizer aqui, queridos? Então Deus, Ele quer que você tenha esse entendimento. Oséias 4:6, o povo sofre porque falta entendimento. Então deixa essa palavra entrar no teu coração. Não escuta essas pessoas, porque essas pessoas que dizem, pastor Léo, essas pessoas que dizem assim, o dízimo, ele não está no Novo Testamento, eles não dão dízimo, eles não dão primícia, eles não dão oferta, eles não dão nada. Essa é a realidade. Então arruma uma desculpa bíblica para não assumir uma responsabilidade e ser fiel na obra de Deus, porque trazer o dízimo, trazer a oferta, a sua primícia aqui, é você ser fiel na obra de Deus. A obra de Deus, ela é feita através da sua contribuição. Quantas igrejas tem na África, pastor Mauri, hoje, mais ou menos, apóstolo? 124 igrejas na África. Como é que você acha que essas pessoas sustentam lá? Aqui está o pastor Mauri, o apóstolo vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui está uma caixinha, essa aqui, pastor? Aqui quando você deposita aqui, isso aqui vai sustentar o Simeão, pastor Carlos e outros pastores que estão enfrentando uma guerra naquele continente, naquele país ali, onde há uma batalha sendo travada. Então eu quero que você tenha entendimento disso. Seja fiel, guarde essa palavra. Deus, quando deu alguma coisa por você, pela sua vida, não foi qualquer coisa, foi o melhor que Ele tinha. Então traga o melhor que você tem, e Deus vai te recompensar e vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Apóstolo Mauri, por gentileza. Você pode sair do seu lugar enquanto isso. E você pode trazer seu dízimo, sua primícia, sua oferta.
Eu gostaria que os pré-adolescentes subissem na salinha deles com a pastora Olímpia. Não é pastora de fato, mas já vai ser. Olímpia, por favor, com os pré-adolescentes. Traga as crianças aqui que nós queremos orar. Pastora Cláudia, por favor, vem abençoar nossas crianças. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Eis aqui, Senhor, as Tuas crianças, Senhor, os Teus pequeninos, Pai. E diz na Tua palavra que a gente teria que ter um coração que nem o deles, Pai, puro. E por isso, Pai, nós entregamos a cada um deles, Senhor, nas Tuas mãos. E te pedimos que o Senhor fale em cada coração nesta noite, Pai. Que o Senhor fale a Tua palavra, que é viva e poderosa. Coloca, Senhor, anjos guerreiros ao redor deles. Guarda-os, livra eles de todo mal. Abençoa, Senhor, a cada professora. Dê sabedoria do alto para estar conduzindo, Senhor, este culto deles, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e declaramos a bênção do Senhor Jesus sobre cada um deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Crianças abençoadas e os professores também. Amados, vocês já entregaram seus dízimos, ofertas, mas deixa eu falar um pouquinho mais dessa caixinha. Deus tem feito coisas maravilhosas na África. Essa semana, nosso amado contador Daniel vai mandar 15 mil meticais para a África, para a gente comprar um terreno grande para construir uma igreja na beira do rio Zambeze, perto de uma cidade chamada Caia, que está mais ou menos 440 quilômetros da cidade de Beira, onde a gente hospeda, mas viaja para Caia e a gente prega por lá, temos igrejas lá naquela região. 15 mil meticais desse terreno significa mais ou menos R$1.600. Esses 15 mil meticais nós propomos pagar em 3 vezes, 5 mil meticais, 5 mil e 5 mil, que significa, no nosso câmbio para o real, R$400 num mês, R$400 no outro mês e R$400 no outro mês. Para nós, comprar um terreno nesse preço é muito barato. Para você ter uma ideia, hoje R$1 teu vale 13,4 meticais. Nosso dinheiro vale muito lá. Talvez você não saiba, mas nós temos uma fazenda lá de 120 alqueires. E eu fui lá pessoalmente. Nós oramos, abençoamos, ungimos, terra plana, uma matéria nativa bonita, com água. E nós permitimos que a igreja de Metuxira, ali perto, muito pobre, cultivasse aquela terra. E hoje mandaram fotos que eu fiquei emocionado, porque nós compramos semente de gergelim e de milho que eles pediram. E eu já passei em alguns grupos as fotos do milho, mas o gergelim começou a brotar e ele me mandou as fotos do gergelim. Mas ele mandou umas fotos também que eu não esperava, de melancias enormes nessa fazenda nossa, que nós não temos o mínimo interesse nessa fazenda, a não ser esse interesse social deles usarem. E nosso compromisso com essa igreja é que 10% do dízimo vai ser doado para a base missionária em Beira. Então o povo está feliz. Então nós temos lá na cidade de Morumbala a compra de uma outra propriedade. Na cidade de Lamego nós temos uma igreja nossa em cima de um terreno que nós compramos, tudo baratinho, documentado. Então eu gostaria que vocês não esquecessem dessa caixinha, porque essa caixinha ela nutre, ela ajuda, e Deus tem multiplicado. E vocês observam que essa caixinha é meio desconhecida, tanto é que o pastor Marcelo falou: essa caixinha aqui é desconhecida. Então, de vez em quando você lembra da África. E quando você for milionário, por favor, construa umas 2, 3 igrejas lá na África. É baratinho, com 5, 10 mil reais você constrói 3 igrejas lá. Porque é barro, é palha,
é chão de terra, não tem energia elétrica, e eles precisam só de um tambor que eles fazem de pele de antílope ou de gazela, e é o instrumento musical deles. Então eu quero te abençoar em nome de Jesus e profetizar que você, que já é um homem rico, vai ser mais rico ainda, uma mulher rica e abençoada. Amém? Muito bem. O nosso amado pastor Marcelo Cordeiro, ele disse uma palavra certa. Ele falou que nada é mais importante que os nossos filhos, que nossos filhos são importantes, e você não duvida disso. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, 3 pastores. Deus me deu a honra e privilégio de ter 3 filhos abençoados, noras abençoadas, e hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele concedeu mais um ano de vida ao meu filho, pastor Leonardo. Então eu queria chamar o pastor Leonardo aqui, eu queria chamar todos os pastores aqui, eu queria que a gente orasse, agradecendo a Deus pela vida do pastor Leonardo. Se você demorar mais que 5 minutos para subir aqui, atrasa o culto. Hoje tudo é online, virtual. Subam que a gente ora para o Léo de longe, se ele não chegar. Eu queria dizer outra coisa também, importante e boa. Você não sabe, mas você está participando de um presente que a igreja e o presbitério está doando hoje para o pastor Leonardo. Nessa época de pandemia, até para comprar presente é difícil, para fazer festa é difícil, fazer homenagem é difícil. Então nós resolvemos pegar dos cofres da nossa igreja e também do presbitério, que logicamente você faz parte disso, e dar um presentinho abençoado para o pastor Leonardo, para ele comprar o que ele quiser. Então eu queria que o nosso nobre contador Daniel trouxesse aqui este valor. Cadê o Daniel? A mama Márcia vai dar um abraço e vai entregar o presente. Obrigado, Daniel. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos estender a mão e abençoar o Leonardo. Eu acho até que nós podemos fazer uma oração conjunta, junta, repetitiva. Então diga assim: Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Leonardo, e eu peço, Senhor, que o Senhor dê vida longa, como está escrito no Salmo 91. Que o Senhor abençoe sua casa, sua mesa, sua família, sua profissão, seu ministério. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, muito obrigado do fundo do coração, viu? Não vou poder abraçar vocês,
mas sintam-se abraçados. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe todos. Amados, eu queria muito a tua atenção, porque talvez essa palavra possa te contribuir muito para a tua vida. Primeiro quero pegar meu óculos articulado, veio de Paris. Vamos ver se eu acho o lado certo aqui agora. Já vem, peraí. Já consegui. Você ri porque não é ser, você. Amados, vocês sabem que eu gosto muito de ciência e de Deus e das coisas de Deus. Eu estudei bastante, estudo até hoje, sou um aprendiz. E a verdade é que existe aqui no nosso mundo um sistema de forças muito ricas e que às vezes a gente não percebe. A verdade, todas essas forças agem sobre as nossas vidas. E você que já estudou, estuda, você conhece muito tipo delas. Nosso professor Pacheco, ele é mestre nisso. Mas, por exemplo, existe aquela força gravitacional. Massa atrai massa, tudo que você joga para cima desce, e a gravidade tem uma força fantástica. Você ouviu falar também da força nuclear, da energia nuclear, da radioatividade. Que coisa tremenda, quanta força tem num pedacinho de urânio. Você acredita que aquela bomba lá de Hiroshima e Nagasaki tinha apenas 65 quilos de urânio, e que o Brasil tem 250 mil toneladas de urânio em potencial? Olha, a energia da radioatividade, a energia nuclear, ela é fantástica. Mas também tem energia, a força magnética. Eu fico admirado, talvez você nem preste atenção nisso, mas quando a gente olha aquela agulha da bússola, você vai para qualquer lado, a agulha é sempre apontada para o norte magnético. Onde que você estiver no planeta Terra, você está com a bússola, ela vai virar para o norte. Isso é uma força magnética fantástica. E nós temos também a força da eletricidade. É uma energia, mas CPFL é a Companhia Paulista de Força e Luz. Energia e força se somam. Eu lembro meus tempos de estudante, nós estudamos muito sistema de força em física. E tinha um tal de um teorema de Varignon, que mostrava que tinha uma força F1 para cá, força F2 para lá, e você tinha que achar resultante que somava as duas e coisa assim. E hoje, com cabelo branco, eu vejo que nós todos somos resultantes de um sistema de forças de todos os tipos aqui no planeta Terra. E com certeza você é admirável também do sistema de força, pequeno e grande. Às vezes você vai num borracheiro, ele pega um macaco, movimenta lá e o macaco levanta um caminhão. Às vezes vocês pegam aquelas pá carregadeiras, aqueles tratores, aqueles guinchos e montam prédios rapidinho, né? Agora, com certeza, ao nosso mundo aqui moderno, a energia elétrica aqui no Brasil é mais usada, é mais importante, e ela é tão comum que a gente nem sente falta, a não ser quando falta. Esses 2, 3 dias atrás nós tivemos um incidente aqui na nossa casa. Não sabíamos, mas a CPFL estava trocando um poste na rua 18. E a dona Márcia, com as suas tarefas domésticas, com a máquina de lavar ligada, de repente, pum,
a máquina parou. E no entendimento dela, a máquina pifou. Então, chamou um mecânico, um senhor que conserta a máquina de lavar. E ele veio. O Leonardo, que é dentista, teve que fazer os pacientes esperar, porque sem energia não funciona nada no consultório. E demorou muito, ele teve que dispensar os seus clientes. E, enfim, que transtorno quando falta energia elétrica. Lá na África, certa vez, nós estávamos numa região desértica, 50 graus de temperatura, e descobrimos que nenhum lugar tinha energia elétrica. Então a água que nós estávamos bebendo era água morna, porque depois de 3 dias a água fica igual à temperatura ambiente. Nós estávamos bebendo água morna. Eu descobri que na minha casa tinha geladeira, nem tinha prestado atenção nisso. Eu descobri que aqui no Brasil, qualquer lugar você toma água gelada. Lá na África não tem água gelada. Que coisa simples e importante. Por quê? Falta energia. Agora, tem um outro tipo de força que eu gostaria que vocês analisassem também. É uma força do nome, da autoridade, da honra. Tem homens que têm força. Você vai lá na Bíblia, tal de José de Arimateia. Era um cidadão que tinha força, era um cidadão respeitado, era um cidadão que tinha autoridade, o nome dele tinha força. Se você relembrar da história, Jesus foi morto como bandido. Libertaram Barrabás e crucificaram Jesus. E logicamente quem anda com bandido é bandido. E quando José de Arimateia procura o rei e fala: eu quero sepultar o bandido, que era Jesus, significa que ele era da quadrilha também. Ou seja, em termos psicológicos, ele poderia ter sido até preso. Mas se você observar, estudar a Bíblia ali, você vai notar que deram o corpo para José de Arimateia, não colocaram objeção nenhuma, porque era um cara que tinha força, tinha um bom nome, tinha credibilidade. Você conhece outra história de um cidadão citado na Bíblia chamado Gamaliel. O Sinédrio queria matar os sacerdotes, os apóstolos. Eles estavam reunidos lá e a Bíblia fala que os sacerdotes do Sinédrio estavam enfurecidos e queriam matar os apóstolos. E de repente, um homem de força, de autoridade, reconhecido de honra, chamado Gamaliel, ele levantou num clima tenso, todo mundo eufórico, todo mundo nervoso, estressado, mas ele levantou e ele falou: varões, povo, todo mundo ficou quieto, prestou atenção, porque era Gamaliel, um cara respeitado, um homem mestre da lei. E ele deu um conselho sábio. Ele falou: olha, tempos atrás apareceu um cidadão chamado Teudas, montou uma religiãozinha aí e não virou nada depois que ele morreu. Apareceu Judas aí, montou um grupinho aí e tal, não virou nada. Se isso não é de Deus, deixa quieto, não vai virar nada. Agora, vai que é de Deus, vai que esses homens estão sendo motivados por Deus, então os senhores estão lutando contra Deus. E de repente, a persuasão, o convencimento, os argumentos dele foi muito real e eles foram embora. E deixaram, a Bíblia fala, e deixaram os apóstolos irem embora. Então, isso está em Atos 5:33, que fala que eles queriam matar e deixaram ir embora. Você conhece um cidadão também, talvez você admira, chamado Bill Gates, que é o dono da Microsoft, e que, na realidade, o teu celular hoje originou pela Microsoft, e até hoje esse homem recebe royalties de cada sistema que você compra, que você usa.
Windows e coisas desse tipo. Observem que ele se dispôs a dar uma conferência nos Estados Unidos. E o valor da conferência era muito caro. Eu não lembro o valor, mas eu lembro que só milionários podiam ir nessa palestra dele, porque ele é reconhecido como um homem inteligente. Eu quero que os senhores entendam também que nós falamos em forças gravitacionais, elétrica, mas esse celular aqui tem força. Tem ondas eletromagnéticas aqui que vai no Japão e volta, e você conhece o potencial dessa ferramenta, que é indispensável hoje em qualquer cidadão do bem e do mal também. Mas a verdade é que aqui tem força, e o Bill Gates, em grande parte, é responsável por isso, com uma equipe que depois veio junto com ele e antes dele. Mas ele marcou essa palestra, e os homens ricos foram assistir a palestra, e era muito caro, e lotou o lugar. Escutem bem, ele entrou, a palestra dele demorou 5 minutos. 5 minutos. E ele foi aplaudido de pé. Porque ele é inteligente, porque ele tem força, ele tem nome, ele tem crédito. Isso é um tipo de força. Quando nosso amado pastor André Ávila, que é militar, ele está sem farda, ele não pode nem parar um veículo ou uma pessoa. Mas quando ele está fardado, um outro soldado qualquer está na rodovia, na estrada, ele fardado, faz sinal para o teu carro, encosta, você encosta, porque tem força na farda, na autoridade. Agora eu quero lembrar que pessoas inteligentes usam a força certa e disponível. Você tem ouvido muito falar de energia solar, e a energia solar, ela tem crescido a cada dia mais. É uma força que tem sido transformada também em energia térmica e também elétrica. E Einstein, ele usou uma força disponível. Ele percebeu nos estudos dele que o urânio, com a fissão nuclear, poderia liberar uma força muito grande. O princípio da bomba atômica foi Einstein que descobriu. E os princípios hoje, usados aqui no Hospital do Câncer, para curar câncer, é a mesma radiação da bomba atômica. A família Curie, porque esse é francês chamado Curie também, é que descobriu a radiação, a radioatividade. Mas Einstein fez a fissão nuclear, e a bomba atômica foi um exemplo disso. Que força tem a radioatividade? 60 quilos de urânio explodidos em 1945, e 70 mil pessoas de Hiroshima e Nagasaki morreram na hora, e mais outros 70 mil morreram depois, fora os problemas teratogênicos, crianças nascendo com defeito depois, durante gerações. Enfim, não vamos falar de coisa triste, mas pessoas inteligentes usam forças disponíveis e forças certas. Eu quero falar um pouquinho mais da energia elétrica. Imagine uma represa enorme. Quem lembra o nome de uma usina hidrelétrica grande, poderosa, potente? Poderia gritar aí? Itaipu. Um enorme volume de água acumulado em potencial. Se as comportas se abrem e a água sai sem passar pela turbina, não produz energia elétrica nenhuma. É necessário que essa energia, chamada em potencial, acumulada naqueles quilômetros cúbicos em Itaipu, Urubupungá e outras, passem pelas turbinas, que são chamados também de geradores ou coisas assim. Agora escutem bem, não queremos aqui falar de sistema de forças, mas sim de uma força disponível para você. Então eu queria que você prestasse bem atenção. Quando Deus falou para Abraão, isso está em Gênesis,
se eu não me engano, capítulo 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Na realidade a palavra é benditas. Nós não usamos essa palavra bendita, mas se você observar bem, bendita é um sinônimo de próspera. Então eu posso entender que Deus falou para Abraão: em ti serão prósperas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas escutem, isso daí, essa palavra de Deus, que tem uma força maior que a gravidade, maior que a energia solar, maior que todo o urânio do planeta. Essa força de Deus é como uma usina de Itaipu sem turbina. Ela está parada ali. Para você fazer com que ela haja na tua vida, você tem que ser uma turbina. E a turbina está em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Me permitam, por favor, vou sentar um pouquinho, que eu estou com um pouco de dor. Deuteronômio 28 disse que é uma turbina para fazer com que o potencial lá de Abraão, Isaac, Jacó atinja a tua família. Está escrito assim, é uma proposta de Deus. Se você, estou repetindo mais ou menos Deuteronômio 28, se você observar, praticar atentamente os mandamentos do Senhor, tendo cuidado de fazer tudo aquilo que Ele recomendou, que está escrito, ou seja, se você buscar a presença de Deus, se você o adorar, se você amar teu próximo, se você não mentir, se você não roubar, é mais ou menos isso que fala em outra linguagem, Deuteronômio 28. Em ti serão abençoadas as famílias, porque fala assim, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Isso está em Deuteronômio 28, repetindo, está escrito que se você observar os princípios de Deus, executá-los, praticá-los, os mandamentos que você aprendeu desde criancinha, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ali tem uma lista de bênçãos que você gosta e você quer. Está escrito que você é próspero no campo e na cidade. Está escrito, bendito serás no campo e na cidade. Então esse bendito você pode pôr próspero, que é a mesma coisa. Serás bendito no campo e na cidade. Bendito o campo, o fruto da tua amassadeira. Você usa o forno, você usa prato, sei lá o que, você não usa amassadeira, mas você usa outras coisas. Bendito serás a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Você não tem vaca nem ovelha, mas você tem escritório, você tem sítio, sei lá o que você tem, e você tem seus afazeres, é a mesma coisa. Se um inimigo se levantar por uma porta, por 7 portas fugirão de você. Isso está escrito na Bíblia. Está escrito que você vai estar por cima e não por baixo, que você será cabeça e não cauda, que Deus dará a chuva certa no tempo certo, os tesouros do céu, e te abençoará. Isso aí é uma turbina que você tem que usar. Então essa força profética lá de Abraão, em ti serão prósperas a tua família, ela tem que ser gerada na turbina que é você, que está em Deuteronômio 28. E tem outros versículos que nos permitem esse entendimento. Isaías 1,19, nós temos insistido nele. Se quiserdes e ser a minha turbina e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é prosperidade. Jesus veio para quem tem a vida em abundância. É um potencial, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Observe que esse sistema de força que nós estamos falando tem que ser usado com inteligência. Você tem que absorver as forças disponíveis. Santos Dumont inventou o avião, 14 bis e toda a história que você conhece. Mas sabe como ele morreu? Suicídio.
porque ele viu o avião que ele inventou, jogando bomba sobre irmãos. Isso foi terrível para ele. Ele não patenteou o avião, então ele não tinha domínio sobre a própria invenção. Então não foi muito sábio em relação à consequência da sua descoberta. Muito bem, nós temos dito aqui que o urânio, a radiação, pode ser usado para produzir eletricidade nos reatores atômicos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eles não têm topografia para usinas hidrelétricas. Tem o rio Mississippi, que é navegável de ponta a ponta, não tem cachoeira. Então, tem que usar reatores atômicos, que produzem eletricidade. Bom, é a mesma energia de Hiroshima e Nagasaki, só que no reator explode devagarzinho. Hiroshima e Nagasaki explodiu de uma vez. Então tem forças usadas para o bem e forças usadas para o mal. E a gente, como inteligente, tem que turbinar as coisas boas. Muito bem. 1 Reis 16:34. Eu queria que alguém ficasse de pé e lesse 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Que eu quero te mostrar a força de uma palavra. Eu queria que outro preparasse Josué 6:26. Alguém vai ler 1 Reis 16:34 e vai ler de pé e bem alto, e outro vai ler Josué 6, meia dúzia, 26. Tanto faz um ou outro ler primeiro ou depois. Pode ler, Alex, por favor. Tá bom, agora por favor leia Josué 6:26 para vocês entenderem essa palavra que o Alex leu. Tem que ficar de pé rápido e alto. O tempo está passando. Muito bem, para você entender isso, essa palavra que o Alex leu se refere a 500 anos depois dessa que foi lida de Josué. Quando a cidade de Jericó, as muralhas foram destruídas e eles invadiram Jericó, que era a terra do inimigo, e conquistaram Jericó, Josué deu uma palavra de maldição, essa é a verdade. Ele falou assim: maldito seja aquele que construir novamente, reconstruir os muros de Jericó. Quando ele colocar as fundações, o filho mais novo morrerá. Quando ele colocar os portais, o mais velho morrerá. Eles passaram-se 500 anos. Essa palavra, ela não volta vazia. Era de um homem de Deus. Josué falou. E Deus honra o que um homem fala. Um homem de Deus fala. 500 anos depois, este rei, ele sabia talvez das histórias de Jericó, mas ele falou: passou tantos anos, 500 anos, olha, Deus deve ter esquecido disso, isso é folclore, isso não vale, isso não importa mais, Deus mudou de ideia. E quando ele lançou os fundamentos, a fundação, o alicerce, o filho mais velho morreu, ou mais novo, não lembro a ordem aí, mais velho. Quando ele colocou os portais, conforme Josué tinha dito, o mais novo morreu. Vocês entendem a força de um decreto? Amados, eu morro de medo da minha esposa. Morro de medo. Ela falou para o meu neto ontem, no carro, indo para o sítio, falou: Pedro, hoje você vai pegar um peixe enorme.
o maior peixe da tua vida. E ele falou amém. E o menino foi pescar. E de repente ele pegou uma tilápia que eu nunca vi igual, desse tamanho, deu 2,5 kg, né, Léo? Foi isso? 2,5 kg de tilápia. E o Pedro ficou feliz. Eu falo para Márcia, profetiza. Antes de vir aqui, eu falei, foi lá no quarto, Márcia, ora por mim, né? Profetiza. Queridos, palavras têm força. Aprenda a usufruir. Você deve ser uma turbina para que o potencial de Deus exerça em você. Filipenses 4,13, você nem precisa abrir, mas se quiser abrir, pode, mas você conhece bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalece vem de força. Significa que quando você está na dependência de Deus, a força de Deus gera em você, e você pode suportar todas as coisas, porque você é forte. Primeira página do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, você conhece também. Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. E parece que Deus está falando para vocês, através de mim aqui, seja forte e corajoso, porque tem forças disponíveis para isso. Lembra de Isaías 40:31? Os que esperam no Senhor renovam o quê? As suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nessa época de pandemia, de estresse, de desemprego, sem dinheiro, um caos total, gente morrendo, comércio fechando, lojas, prédios, vende-se, aluga-se, portas fechadas. Estamos vivendo uma época horrível. Nós precisamos renovar nossas forças, e os que esperam no Senhor renovam suas forças. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 40:29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então, quero lembrar que Caleb, aos 85 anos, esperando no Senhor, ele falou, se Deus for comigo como Ele prometeu, eu quero Hebrom, eu tenho força, como eu tinha aos 45 anos, eu tenho força para entrar na guerra e para sair da guerra, eu quero Hebrom, se Deus vai comigo, eu quero Hebrom. Vamos lembrar que foi o contrário um pouco de Sansão. Sansão também tinha uma força sobrenatural, o Espírito Santo estava sobre Sansão. E você conhece a história de Sansão? Com um pedacinho de osso ele matou 1000 filisteus. Na cidade, não sei o nome lá da cidade, esqueci. O pessoal estava de noite escondido para matá-lo. Ele percebeu isso. Ele pegou os umbrais do portal da cidade, pôs no ombro. E os estudos falam que aquilo eram toneladas. E ele subiu o monte, se não me engano, Hebrom. E os estudiosos falam que esse monte está a 30 quilômetros dessa cidade. Ou seja, a força de Sansão era fantástica, sobrenatural. Ele era nazireu, dedicado a Deus desde o início. Mas ele, com a tal da Dalila, começou a zombar. E não percebeu que quando o cabelo dele foi cortado, Deus já não estava mais com ele. Porque ele abusou da autoridade, do poder, do talento, do dom que Deus tinha dado para ele. Ao contrário de Caleb, que sabia que se Deus estava com ele, ele podia vencer. Sansão parece que nem lembrava mais de Deus. Então, é fundamental que nessa época de crise, e sem ela também, a gente tenha um compromisso e ande com Deus. Quero lembrar também, embora a gente não goste disso, que o inimigo tem forças. Em Lucas 8 você conhece a história de um homem de uma região chamada Gadara,
por isso conhecido como homem Gerazeno, que era endemoniado. Ele vivia nu, no cemitério, no sepulcro, e colocavam grilhões e correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. Ou seja, ele despedaçava as correntes. Mas a força e a autoridade, a unção de Jesus quebrou toda a força dele. Havia 2.000 demônios, uma legião sobre aquele homem de Gadara. Então nós não podemos negligenciar as forças do mal. Quando Moisés, diante de Faraó, jogou o cajado dele e transformou em cobra, o Faraó chamou os seus encantadores, ocultistas, mágicos, bruxos e feiticeiros, etc. Eles fizeram a mesma coisa. Quando Arão e Moisés colocaram o cajado no rio Nilo e transformou em sangue, vai na tua Bíblia, lá em Êxodo, você vai ver que os feiticeiros fizeram a mesma coisa. O inimigo tem força. Aqui em Barretos, aqui ao redor, tem bruxos, tem feiticeiros, tem macumba, tem oferenda nas encruzilhadas. E se você não estiver debaixo da graça de Deus, usufruindo da força do Senhor, essas forças ocultas te atingem. Salmo 28, 7, o Senhor é minha força e o meu escudo. Assim tem que ser. Essa é a tua defesa. Agora deixa eu te mostrar, no meu conceito, a maior demonstração de força bíblica de Deus, que eu não entendo, nem você entende. Aliás, a gente não entende muita coisa, mas a gente sabe que é verdade. Você não entende como Lázaro ressuscitou, nem eu. Não podia ressuscitar. A água transformar em vinho, também você não entende, não pode. Mas tem uma força que transformou. Andar sobre as águas, tem uma força que fez com que Jesus andasse sobre as águas, e Pedro também andou um pouquinho. Mas o maior exemplo, presta atenção nessa história. Você vai concordar comigo que é a maior demonstração de força bíblica e disponível para todos nós. O povo hebreu estava em guerra contra os amorreus. Eles estavam conquistando a terra. 5 reis se reuniram contra Josué e o povo de Israel. E de repente teve um encontro entre o exército de Josué e os amorreus. E a bênção de Deus estava sobre Josué. Lembra que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, onde você entrar eu entro junto. E de repente, nessa guerra, Deus fez com que pedras chovessem sobre o povo dos amorreus, o exército dos amorreus. E mesmo assim, eles se degladiaram com espadas e flechas, etc. Mas a Bíblia nos diz que foram mais os que morreram com pedras do que morreram com espadas. Mas não está nisso a maior força. Embora seja expressiva, grandiosa, a maior força está nesse exemplo. Escute bem. Notem que o exército de Josué estava conquistando, estava vencendo, mas a vitória não estava total. E o sol estava se pondo, o dia estava terminando, e à noite ia ser complicada a guerra. E de repente, Josué faz uma declaração absurda. Eu vou tirar o microfone um pouco, porque parece que ele grita. Ele fala assim: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, em Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou, e a lua parou, e o dia parou, e ele venceu os inimigos. Queridos, eu fico pasmo, eu fico viajando, eu vou para os planetas, movimento de rotação, translação, as estações, o ano, o equilíbrio dos planetas, tudo certinho, tudo cronometrado, tudo em equilíbrio.
que faz com que o sol, a lua, as estrelas formam os dias e a noite. Como é possível o sol parar? Como é possível a lua parar? Mas talvez você não saiba disso. Mas a NASA, lá dos Estados Unidos, com aqueles computadores potentes, fizeram uma pesquisa científica, um estudo. Eles retrocederam com o computador nos dias, nas noites, na rotação, e foram contando os dias. O computador fez isso. E de repente chegaram num desconforto matemático. O computador acusou que faltava um dia. E alguém que conhecia a Bíblia, lá na NASA, falou, olha, foi lá, buscou a Bíblia e falou, olha, esse dia que está faltando aí, é o dia que o sol parou, a lua parou, porque Josué mandou parar. Amados, a força de uma palavra, a força de um decreto, a força disponível para aqueles que querem e buscam o Senhor, ela é de graça, e ela está disponível não para todos, para quem quiser. Deixa eu pôr meu óculos articulado que veio de Paris aqui. Muito bem. Notem que a gente não consegue entender como o mar se abriu, mas o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Alguns querem dizer que não, foi maré baixa, coisa assim. Não, passaram em terra seca. Uma força grandiosa de Deus para que se cumprisse a promessa dele. Nós somos suscetíveis a uma série de forças. Queridos, não sei se você sabe, mas a maré alta, maré baixa, lá na Ubatuba, no mar, Oceano Índico, Atlântico, qualquer oceano, a maré alta ou maré baixa depende da posição da lua. Se aqui é o mar, a lua está aqui, ela atrai esse volume de água, e aqui é maré alta. Mas quando a lua está aqui, essa massa da lua atrai a água, e aqui é a maré alta, e aqui é a maré baixa. Então, nós somos influenciados por todo o sistema de forças, inclusive, se a gente permitir, as malignas. O diabo usa pessoas para te afrontar, para te acusar, para te denegrir, para deixar você desanimado. Deus usa pessoas também para deixar animado, motivado, para gerar forças em você. Então eu quero que você tenha esse entendimento que talvez Deus esteja me usando para gerar forças em você, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não tem força melhor, mais disponível do que a força da palavra, e a palavra não volta vazia. Está escrito em Jeremias 29:11. Deus fala assim para você: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, o salmo que mais tem dito aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Isto é verdade, isto é força, é potencial, e você tem que turbinar isso, senão vira uma represa com comportas abertas, sem passar pela turbina, e você perde a oportunidade dessa força ser gerada em você. Você e Deus são maioria. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Eu não enxergo o relógio daqui, nem sei se tem relógio lá, mas vamos ficar de pé que nós vamos encerrar. Glória a Deus, porque você veio, porque você está vivo, e nós somos privilegiados. Pastor André, você vem aqui fazer a oração final e nos abençoar, por favor? Glória a Deus.
Que a força do poder do Espírito Santo que habita em nosso coração se manifeste em sua vida essa semana com tremendo poder. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma bomba atômica dentro do nosso coração, mas não para destruir vidas, e sim construir e edificar os sonhos de Deus em nossa vida. Que nós possamos usufruir de tudo isso que o apóstolo nos trouxe como reflexão essa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua santa presença nesta noite. Obrigado por essa palavra dos céus, vinda do Teu trono. Obrigado, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar gerando em nosso coração, Pai, essa sede por usufruir dessa força que é Tua e está dentro de nós através do Teu Santo Espírito, meu Pai. Entregamos essa semana na Tua santa presença, abençoamos as nossas autoridades, pedimos a Tua solução para os mais diversos problemas que afligem cada família, cada nação, cada país, a nossa cidade, cada família, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, guarda, meu Deus, cada família aqui representada. Ministramos a Tua saúde, a Tua paz, declaramos a Tua saúde em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Louvado seja. Esteja orando, querido, pelo Renato Ames, que ontem foi acometido de um problema cardiovascular, teve que colocar um marca-passo, está internado ainda na UTI. Amém? Esteja orando por ele. Sente-se que é rapidinho. Graças a Deus o Renato Ames já fez uma cirurgia, já colocou um marca-passo, o coração dele estava batendo 30 por minuto e já foi para 75, está na UTI ainda, mas está bem, graças a Deus está bem, amém? O que é isso aqui? Hã? Fala uma pedra, e eu estou incomodado que eu quero dar essa palavrinha de 3 minutos para você. Nós estamos constantemente sendo bombardeados por indignações políticas, governamentais, mimimi de pessoas, Facebook, e eu compartilho isso com vocês, desse sentimento de indignação. Ministro do STF dando canetada e libertando um cara que foi condenado por um batalhão de investigadores, e enfim, a gente fica indignado com o STF, a gente fica indignado com o Lula, muitos ficam indignados com o Bolsonaro, muitos ficam indignados com a prefeita Paula Lemos, com vereador, com policial, com o cara da Anvisa. E a moda hoje é tacar pedras. A gente não sabe em quem, mas a gente quer tacar pedra. A culpa é do Dória, porque o Dória fez tal decreto. Pedrada no Dória. A culpa é do Bolsonaro, que o gás está R$100, a gasolina está R$5,50. Vamos tacar pedra no Bolsonaro. A culpa é do Lula porque roubou e etc e tal. Queridos, para mim a corrupção tinha que ser condenação igual assassinato. Para mim. Porque os bilhões que foram para Angola, que foram para Cuba, poderiam ser revertidos em hospitais, e hoje milhares de pessoas que morreram não teriam morrido, né? Então, causa essa indignação em nós. E sabe o que a gente faz? A gente pega uma pedra, põe na mão e a gente taca a pedra. Agora, todos conhecem uma passagem que Jesus olhou para uma prostituta que era condenada pela lei, que foi pega em flagrante adultério. E Jesus falou o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
essa tua indignação, ela não pode ser maior do que o teu cristianismo. Não pode. Jesus nos convida a largar as pedras e orar pelas pessoas, orar pelos nossos governantes, querido. Começa a abençoar. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar que o próximo governador de São Paulo vai ser um cara temente a Deus, um cara ungido. Deus entra com providência. Queremos orar pelo presidente da República, em nome de Jesus. De repente, queridos, o fato do Lula se tornar elegível é uma grande vitória. Sabe por quê? Porque eu creio que o país não é mais bobo. E eu creio que de maneira nenhuma ele vai ser eleito de novo. Eu creio nisso. E aí não vai ter esse negócio, ele não foi eleito porque ele estava injustamente sendo acusado e etc e tal. Então às vezes Deus está usando até isso para preparar a nossa nação para algo maior. Os planos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Então eu quero te convidar, querido, tirar as pedras das mãos em nome de Jesus. Sabe, no grupo da igreja dos homens, tem uns 2 ou 3 lá que taca pedra no Bolsonaro, taca pedra no Lula, taca pedra para tudo. O negócio é tacar pedra, é meter o pau. Vamos ficar mais parecido com Jesus? Amém? Amém. Nosso papel de cristão é abençoar e não maldizer. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos orar por cada pessoa que está padecendo por essa enfermidade maligna chamada Covid. Em nome de Jesus, Deus, sustenta, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, dê sabedoria para os médicos, Pai. Em nome de Jesus, eficácia nos remédios, nos tratamentos precoces, nos diagnósticos, Pai. Em nome de Jesus, nos exames laboratoriais. Nós clamamos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando o nosso sistema de saúde da cidade de Barretos, Pai. Nós queremos orar pela Santa Casa, nós queremos orar por cada UPA, nós queremos orar pelo Hospital São Jorge, por cada hospital Nossa Senhora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar intervindo, que o Senhor possa estar abençoando cada médico, cada enfermeiro, em nome de Jesus, cada UTI, Pai, o SAMU. Pai amado, nós oramos e clamamos, entre com providência na cidade de Barretos, no sistema de saúde, em nome de Jesus. Oramos por todo o estado de São Paulo, oramos pelo Brasil, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor tem um plano poderoso e grandioso com essa nação. Por isso, em nome de Jesus, Deus, entra com providência em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado, que o teu reino seja manifesto nessa nação, em nome de Jesus, Deus amado. Nos ajude, Pai, que essa força sobrenatural que o meu Pai pregou hoje, Deus, que ela possa estar dentro dos nossos corações e que possa emanar de nós uma luz para fazer diferença na nossa nação, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos cada família, cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, teremos dias difíceis agora, de lockdown. Pai, que o Senhor possa estar sustentando aqueles que não podem trabalhar, que estão passando fome, que estão passando necessidades. Nos ajude a sermos menos egoístas, a abrir a mão ao necessitado. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, sustente o órfão, a viúva, em nome de Jesus, Deus, esteja provendo sobre aquele que está faminto, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, usar a Tua igreja para abençoar os pequeninos, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Escute, querido, último recado.
Nós não teremos culto no próximo do domingo e nem no outro, tá? Nem na escola dominical, nem na quinta-feira, nem no sábado. É um decreto municipal e estadual e nós temos que obedecer. A não ser que surja alguma coisa diferente, aí a gente comenta nos grupos da igreja. Porém, todos os dias, no Facebook da igreja, se você for lá, às 20 horas, às vezes é YouTube, vai ser um link que a gente vai postar nas redes sociais. Todos os dias teremos uma palavra de uma das nossas congregações, ou de Nova Mutum, de Rio Preto, Olímpia, Barretos e assim por diante. Então, se você quiser e puder, assista todos os dias os nossos cultos que estarão sendo transmitidos, amém? Uma excelente semana, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não abrace o teu irmão.